Num dos vídeos anteriores, eu falei sobre o período merovingio. Né? O narrador mencionou o período merovingio. Então, lembre-se, nós estamos falando de uma dinastia fundada por Meroveu e consolidada por Clovis. Esse Clovis viveu de 465 a 511, né? Eles governaram a Gália e a Germânia do ano 500 a 751. Né? E aí, só por oposição, nós temos os carolíngios, que governaram de 742 a 814. Né? Isso, é claro, não nos ajuda muito ao pensar que o narrador, ao ver, ao experienciar a história de Genevieve de Brabante, ele era levado a esse período merovingio. Né? Por quê? Por que não nos ajuda muito? Porque eu acredito que ele tem muito mais uma memória, uma imagem visual desse período, um certo tipo de arte um pouco estilizada, rudimentar para os nossos padrões, né? Um certo tipo de ar, um certo tipo de humor que você consegue pegar só tendo contato com a arte medieval, né? Então esse é um trabalho que a gente tem que fazer muito, muito mais aos poucos, mas pelo menos nós podemos pegar a informação agora do período merovingio e carolíngio e tentar chegar próximo aos poucos a essa riqueza enorme de imagem, essa riqueza mental que o narrador tem, né? Revisando, já que nós estamos revisando o vocabulário, lembre-se que em determinado momento, enquanto o narrador estava descrevendo a avó lendo a lenda de Genevieve, ele usou a palavra arenga. Arenga é um discurso ou oração proferido em público. Okay? Continuemos. Infelizmente, depois do jantar, eu era logo obrigado a deixar mamãe, que ficava conversando com os outros no jardim, se fazia bom tempo, ou na saleta onde todos se abrangiam, todos se abrigavam se chovia. Todos menos minha avó, que achava que, abre aspas, é uma pena ficar a gente encerrada no tempo, fecha aspas, e que tinha discussões intermináveis com meu pai nos dias em que chovia forte, porque ele me mandava ler no quarto em vez de ficar fora. Não é assim que você vai fazê-lo robusto e enérgico, dizia ela tristemente. Principalmente este menino que precisa tanto de forças de vontade. Desculpe, tanto de forças e de vontade. Então, isso que a gente notou, né, que eu falei como um brutão, que fresco, a própria família já notava. Né? Ele é mais sensível, ele precisa de uma atenção especial, ele precisa de força, né? Ele percebe demais, vamos colocar assim. Meu pai dava de ombros e examinava o barômetro, pois gostava de meteorologia, enquanto minha mãe, evitando fazer barulhos para não perturbá-lo, olhava-o com respeito carinhoso, mas não fixamente, para não dar a entender que buscava devassar o mistério da sua superioridade. Lembre-se que devassar é explorar, né? Explicar em determinado sentido. Né? Qual seria o problema dela devassar o mistério da sua superioridade? Ora, a partir do momento que você começa a encontrar motivos, razões racionais do porquê você venera determinada pessoa, você já é um tipo de quebra de veneração, né? Então, assim, eu não entendo, mas eu sei que ele está correto. Isso é um tipo de veneração. Outra veneração mas por que eu obedeço? Por que eu o venero? Né? Isso já é um passo que pode ser o primeiro de... Não, mas espera aí, será que ele tem realmente algum tipo de nobreza, etc. Né? Então nem isso, nem olhar fixamente para ele, ela fazia,
para não dar a impressão que ela queria descobrir o mistério da superioridade dele, né? Quanto à minha avó, em qualquer tempo, mesmo quando a chuva caía com força, e Françoise, eu vou ler como Françoise, em francês é Françoise, Françoise, ok? Então eu não sei se a gente teve essa conversa sobre as pronúncias, né? Fica uma coisa meio esquizofrênica, mas Françoise eu acho meio artificial indo pro francês, talvez eu vá Françoise, aí fica feio demais, né? Então eu prefiro ficar no meio termo, ok? Françoise. Quando a minha avó, em qualquer tempo, mesmo quando a chuva caía com força e Françoise entrava com precipitação recolhendo as poltronas preciosas de vime para que não se molhassem, era vista, voltando o sujeito, que era minha avó, né? Era vista no jardim vazio e fustigado pelo aguaceiro, levantando as mechas grisalhas e desordenadas para que sua testa melhor se embebesse da salubridade do vento e da chuva. Salubridade, é claro, é aquilo que faz bem para a saúde, né? Por causa disso nós temos, quando a gente fala de emprego, por exemplo, de trabalho insalubre, né? Trabalho que faz mal para a saúde. Um ambiente insalubre, né? Costumava dizer, enfim respira-se, e percorria as aleias, são essas séries de arbustos, né? Que são colocados em fileira. Costumava dizer, enfim respira-se, e percorria as aleias encharcadas do jardim, muito simetricamente alinhadas para seu gosto, pelo novo jardineiro, destituído do sentimento da natureza e ao qual meu pai havia perguntado desde a manhã cedinho se o tempo iria se firmar, com seu passo entusiasmado e brusco. Não vamos nos perder na sintaxe, né? Essa é a minha dica. Eu não sei quanto tempo que você vai ter paciência de seguir com os meus vídeos, né? São muitos vídeos. Mas se a qualquer momento você parar e continuar a leitura junto, sozinho, eu te deixo esse conselho. Nunca aceite uma frase se perder na sua complexidade sintática e bola para frente. É a tua obrigação como leitor do Proust conhecer cada uma das frases, né? Então vamos lá. Costumava dizer a avó, enfim respira-se, e percorria as aleias encharcadas do jardim, muito simetricamente, as aleias muito simetricamente alinhadas para seu gosto, vírgula, pelo novo jardineiro. Agora o novo jardineiro se torna o sujeito. Pelo novo jardineiro, destituído do sentimento da natureza e ao qual, ou seja, ao jardineiro, meu pai havia perguntado desde a manhã cedinho se o tempo iria se firmar. Travessão, volta à avó. Com seu passo entusiasmado e brusco, regulado pelos diversos impulsos que em sua alma excitavam a embriaguez da tempestade. Ou seja, a tempestade excitava na minha avó o quê? Esse entusiasmo, esse passo entusiasmado e brusco, né? Pela tempestade, vírgula, o poder da higiene, a estupidez da minha educação e a simetria dos jardins. Novamente, o que está acontecendo? Ora, conforme ela andava, existiam coisas no espírito dela que a fustigavam e faziam que o passo dela fosse vigoroso. Quais são essas coisas, né? A embriaguez da tempestade, o poder da higiene, então ela se sentia limpa pela chuva, né? A estupidez da minha educação, ela se sentia revoltada. Como é que pode eles tratar esse menino aí, em vez de protegê-lo e dar mais força para ele e fazer ele para o quarto, né? A simetria do jardim, como é que pode essa porcaria desse jardineiro aí cortar tudo certinho, né? Mais que pelo desejo, que desconhecia, de evitar as manchas de lama na saia cor de ameixa e que a cobriam até uma altura que sempre fazia o desespero e o problema de sua criada de quarto, né? Ou seja, ela se preocupava mais com tudo isso do que preservar o vestido.
E isso, é claro, desesperava a empregada que teria que lavar o vestido.